Shalom Haverim, Beruchim, Abaim. Bem-vindo, meus amigos, meus irmãos, a mais um vídeo do nosso site brasilgospel.club e acruzebraica.com.br também. Nós publicamos nos dois blogs, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, que é a passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda. Temos aqui na nossa tela uma ilustração muito bonita, né, de um filme mostrando o encontro, né, do paralítico e de Jesus no tanque de Betesda. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tanque de Betesda, para que serviu o tanque, se ele realmente existiu. Vamos falar sobre o paralítico de Betesda, sobre o anjo que descia ao tanque, as águas que eram agitadas, toda essa simbologia que envolve essa história, ok? Então vamos falar sobre a parte toma o teu leito e anda, toma a tua cama e anda, e um pouquinho também sobre a lenda do Esculápio, ok? Então muita gente aí não acredita que essa história é verídica, né? Tem pessoas que ensinam até que seria um acréscimo tardio, que João teria no mínimo refletido ali uma crença da época, e nós vamos ver, né, se é isso mesmo, né? Será que essa história não é verídica? Será que não aconteceu? Por que há tanta dificuldade, né, de uma parte aí dos estudiosos de acreditar nesse texto do Novo Testamento, né? Alguns relegam a lenda e tudo mais, tá? Então nós vamos ver essa história, vamos começar fazendo uma leitura, depois eu vou lá para o site, lá para o Brasil Gospel, acompanhar uma leitura do site, desse artigo que nós publicamos, e vamos compartilhar com vocês aqui através de vídeo também. Vamos tecer comentários para que vocês possam captar bem a nossa mensagem. Então João capítulo 5, versículo 1 ao 8, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Então, meus queridos, antes de fazer uma leitura do nosso artigo lá no site, queria ler aqui um pouquinho desse texto em hebraico bíblico e fazer aqui alguns comentários já desse texto, né? Nossos vídeos, né, nossos estudos levam muito em consideração os textos em hebraico e em aramaico, tá? No nosso site Brasil Gospel, na acruzebraica.com.br também, a gente procura sempre fazer estudos que têm em consideração os textos em hebraico. Então até serve um pouquinho de exercício para os nossos alunos, né? Nós temos um curso de hebraico bíblico, matrículas abertas lá no site brasilgospel.club, ok? Se você quiser se matricular e estudar conosco, ok? O hebraico ajuda muito a interpretar a Bíblia. Então diz assim: Achare hadevarim haele, ok? Então depois dessas coisas, Ayah Hagayelbdim, ok? Então havia a festa dos judeus. Então a primeira diferença que nós temos aqui da tradução em português é que aqui diz que havia uma festa e o texto aqui diz que havia a festa, né? Ayah Hag Ayeldim, ok? Por quê?
que aqui nós temos um construto definido, né? A primeira palavra não está definida, mas a segunda está com o artigo definido aqui, a letra rei, a patá aqui embaixo, né? Então isso faz com que essas duas palavras fiquem no estado definido, tá? É um construto definido, e aí fica a festa dos judeus, ok? Então, veio Yeshua e Jesus, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, Alá subiu Lirushalayim, ok? Então, Jesus subiu a Jerusalém, tá? Jesus estava vindo da Galileia, né, que é uma região mais baixa, mais ao nível do mar. Se você for até o mar da Galileia, o Kinneret, né, o lago de Kinneret, lá está abaixo do nível do mar. Jerusalém está na cadeia de montanhas centrais que passa no meio de Israel, né? Então Jerusalém está no alto, 800 metros de altura. Então a geografia de Israel é muito acidentada, né? Então tem montanhas, tem lugares desertos abaixo do nível do mar, tem lugares gelados como as colinas do Golã, onde há até estação de esqui. Tem a região da planície costeira, onde é verão, com praia. Temos ali o Vale de Israel, né? Vale de Israel, que é um vale muito fértil, o solo, muita agricultura. Então, a terra de Israel ela tem vários climas, né? Você pode ir em vários climas, em várias regiões geográficas, climáticas no mesmo dia, tá? Então, continuando aqui a leitura, Hayasham Birushalayim Makom Echad Litevilá, ok? Existia ali em Jerusalém um lugar para Tevilá, né? Shenikra, chamado Beivrit. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse lugar era para Tevilá, Litvilá, para Tevilá. Tevilá é um tipo de imersão, né? Nós temos a imersão cristã, que é o batismo, que é para a purificação espiritual, e existia, né, a Tevilá, que era uma imersão judaica, né, que era para a purificação da impureza da carne, né, da impureza física ou higiênica, né? Então, porque o templo, né, a existência do tabernáculo e do templo fazia com que houvesse exigências, né, são as leis de purificação, para que as pessoas não levassem contaminação para o sacerdote no templo, porque ele tomava os animais, né, para as ofertas, e ele manipulava sangue. Então o sangue é um meio de cultura, né? O que é isso? O sangue é um meio em que os micro-organismos se multiplicam com muita velocidade, né? Se multiplicam muito, né? E os micro-organismos mais virulentos, né, que causam mais doenças, gostam do sangue para se multiplicar. Então a pessoa está num ambiente ali, né, fechado, lidando com o sangue das ofertas, né? Imagine um hospital, né? Também manipula-se sangue dos pacientes, né? Ele tira sangue, tem cirurgia. Então tem todo um cuidado higiênico ali, né, antes da cirurgia, após e no ato cirúrgico em si, para que não haja contaminação nem crescimento de micro-organismos, né? Então tem gente que vem de todo lado da cidade onde o hospital está localizado. Imagine o templo em Israel, que vinha gente do mundo, né, do Israel inteiro, de outras partes do mundo, né? Então muita gente vinha de caminhos muito distantes, né, andando no lombo de animais, com a ajuda de animais ou a pé. Então muitas vezes acampando pelos caminhos. Então ele chegava em Jerusalém, antes de subir ao templo, ele passava no tanque de Tevilá, fazia uma imersão, tomava um banho, lavava sua roupa, e aí ele ficava purificado, né, assim, fisicamente falando, para ele poder subir ao templo e fazer sua oferta sem levar nenhum tipo de contaminação, nenhuma doença ao sacerdote, ao levita, nem que contaminasse a casa de Deus, na casa do Eterno ali. Então tinha esse tanque de imersão, o tanque de Tevilá. Inicialmente, né, o tanque de Betesda, ele foi criado com o propósito de ser um reservatório de água, né? Ali tinha uma fonte de água que passava naquele lugar, e os reis de Israel fizeram um represamento e criaram esse tanque
E depois o profeta Isaías se refere, parece se referir a esse tanque novamente como tanque superior. Na época, em 200 anos antes de Jesus, foi criado a segunda piscina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, então aqui Isaías 7,3 parece se referir a esse tanque. Agora tu e teu filho Sear-Jazub saiu ao encontro de Acais, ao final do canal do tanque superior. Ok? Então aqui o profeta Isaías parece se referir a esse tanque. E o segundo reservatório foi criado nos dias de Simão o Justo, 200 anos antes de Cristo. Na época de Herodes foi feita uma reforma e esse tanque foi colocado, foi enfeitado, foi reformado, que Herodes fez uma grande reforma na área do Monte do Templo. Então ele ficou bonitinho como está nessa ilustração aqui, ó. Esse tanque, né, ele é formado de duas piscinas, na verdade, tem a superior e a inferior, né, e esse fato refletiu na época que os arqueólogos eles estavam procurando esse tanque em Jerusalém. Eles pensavam que esse tanque nem existia, que seria apenas uma invenção, né, que é uma invenção simbólica, uma descrição simbólica de João, que ele queria fazer uma simbologia nessa história, tá? Foi o Charles Warren, em 1860, em Jerusalém, ele achou alguns tanques com formato quadrangular, né, um formato de um retângulo, com 4 entradas, mas um tanque de 5 entradas não se achava. Foi só em 1880, 20 anos depois, que foi achado esse tanque, né, que tinha uma porta que separava as duas piscinas, né, o tanque superior e inferior, e aqui no meio tem uma portinha, uma porta, né, que é um alpendre, uma entrada que separa o tanque superior do inferior. Então faz com que esse tanque tenha realmente 5 entradas, conforme João havia descrito. Então veja que os arqueólogos inicialmente não acreditavam num tanque de 5 entradas porque não tinham encontrado. Com a insistência, 20 anos depois é que encontraram esse tanque. E ele comprovou o que João tinha escrito sobre o tanque, né? Um tanque de 5 entradas. Então veja que a própria arqueologia vem confirmando, né, ali os relatos dos evangelhos. Apesar que tem muita gente que não acredita, né, naquilo que os evangelhos dizem, naquilo que João falou, mas a própria ciência comprovou, a arqueologia, a existência do tanque que João descreveu. Então esse tanque ele é descrito como tendo 5 entradas, meus queridos. 5 entradas, são os 5 alpendres, né? Deixa eu voltar aqui no texto em hebraico, né? Aqui ele é Shenikra Beit, né? É chamado em hebraico Beit Hisda, né? Casa da misericórdia ou casa da graça, Vihayubo Hamishá Mevoot, ok? Então havia nele 5 entradas ou 5 alpendres. Realmente João estava fazendo uma simbologia, porque a Mevoot, nessa palavra aqui, ó, alpendres ou entradas, quer dizer também introduções, né? Então as 5 introduções simbolizam os 5 livros de Moisés, né? Chamado Torá ou Pentateuco, né? Geralmente os judeus chamam de Torá, os 5 livros de Moisés, os cristãos chamam de Pentateuco, tá? Então aí tanto faz, uma ou outra quer dizer a mesma coisa, ok? Então essas 5 introduções que João está falando, por quê? Porque nem todos os grupos judaicos da época acreditavam em todos os livros sagrados, né? Existiam vários grupos, né? Tinham os fariseus, saduceus, os zelotes, os herodianos, os essênios, e diversos, tinham muito mais grupos. E nem todos acreditavam nos mesmos livros, né? Existiam o cano era muito flutuante, era muito fluido, né? Não era uma coisa fixa como nós temos hoje, ok? Então eles usavam livros que hoje nós não usamos, né? Então era muito fluido isso. Então nem todos acreditavam nesses livros. Porém, os 5 livros de Moisés era comum a todos os grupos. Todos eles usavam os 5 livros de Moisés como base da sua interpretação, como base da sua teologia.
Então João, ele toma esse tanque como uma simbologia, né, porque ele tinha 5 entradas, e ele toma essa palavra mevoot, que são introduções, para casa da graça, né, para a casa da misericórdia, né? Então ele está querendo dizer para os seus contemporâneos, para os seus irmãos de nação, os outros judeus, que havia uma entrada para a graça de Deus, né? E que esses livros de Moisés, a Torá, eles eram para ser tidos desta forma, como introduções que levariam à graça. E a graça é dada por meio de Jesus, né? Jesus é o grande ícone da graça de Deus. Não que a graça não existia, nós sabemos que a graça ela existia desde da fundação do mundo, né? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então a graça já estava no mundo desde a fundação do mundo. Ok? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então a graça de Deus ela sempre se fez presente no mundo. Porém, a expressão maior da graça de Deus é através do sacrifício de Jesus, né? É o amor de Deus demonstrado na cruz. Então, essas introduções, né? A Torá, ela na verdade é uma introdução, ela uma entrada, ela é algo que leva a Cristo, ela é algo que leva a outro lugar, né? E leva para onde, né? A Torá leva para a graça, a Torá aponta para a graça de Deus. Então João está mostrando aos seus irmãos judeus que a Torá tem que ser lida nesse sentido, de mostrar quem é o Cristo, quem é o Messias. E o Messias é o ícone da graça de Deus, ok? Então há essa simbologia nos 5 alpendres, nas 5 entradas. Então, meus queridos, continuando aqui a leitura, que eu já vou voltar lá para o site para a gente ler mais algumas coisas. Então diz assim, ó, Uvi ele charvu kaal rav shel rolim, ok? Então ali estavam deitados, né, quase que habitando ali já muitos que estavam doentes, ok? Rolinha doentes, ok? E veirim, os cegos, ufsrim, os mancos, vivexê, evarim, ok? Vivexê, evarim os que tinham os seus membros ressecados, né? Os que tinham as pernas ressecadas, né? Porque Ivexê é ressecado, ok? E Evarim é membros, ok? Então, os que tinham seus membros ressecados, que eram os paralíticos, né? Porque nem sempre os paralíticos daquela época da Bíblia são tetraplégicos ou paraplégicos, né? Se tivesse alguma dificuldade de se locomover, era considerado paralítico, né? Então, esses que mancavam, que tinham os seus membros ressecados eram considerados paralíticos, ok? Então, tem gente dizendo que o homem inválido de Betesda não era paralítico, está errado. Está errado pelo conceito que se tinha na época. Se hoje o paralítico é o paraplégico, é o tetraplégico, aqueles que tinham problema de locomoção eram considerados paralíticos na época de Jesus. Então, Verricu, eles esperavam Litnuat, o mover a mãe das águas. Estavam ali esperando o mover das águas. Kimalar ayayored mide paam bepaam, né? Porque um mensageiro descia de tempos em tempos, tá? Então essa palavra Kimalar, que é normalmente traduzida como anjo, né? E a gente tem aquele conceito do anjo da Idade Média, aquele ser com aquelas roupas brancas reluzentes, né, com a auréola de ouro na cabeça, ok? Mas aqui diz que era um mensageiro, né? Quando esse mensageiro era divino, a gente interpreta, né, como se fosse um anjo, tá? Porém aqui há uma simbologia, né? Há uma simbologia com o próprio Jesus. Por quê? Porque o mensageiro de Deus que desceu do céu para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é o nosso Senhor Jesus, ok? Então, João está fazendo essa simbologia com essa história, né? Ele está contando esse milagre
esse fato que ocorria para simbolizar Jesus, que é o mensageiro de Deus que desceu do céu. Tá? João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, ele está fazendo a simbologia com esse malar, com esse mensageiro que desceu do céu, com Jesus, que é o mensageiro que desceu do céu para tirar o povo de Israel dessa paralisia espiritual que eles se encontravam naquele momento. Tá? Você vê que o texto afirma que esse homem estava naquela condição há 38 anos. Ok, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Há 38 anos que eles estavam ali. Ok, aqui, ó. Shiloshim, Ushimune, Shanim, Hayah, Rolê. Então ele estava há 38 anos enfermo, tá? Vihayah, Shan, Ish, Errad, Asher, Shiloshim, Ushimonim, Shanim, Hayah, Rolê. Então ele estava há 38 anos enfermo. Então, esses 38 anos que esse homem estava enfermo é um símbolo do povo de Israel, porque o povo de Israel recebeu como punição ficar 38 anos no deserto. Quando eles pecaram lá no deserto, eles já estavam há 2 anos, tá? Quando Deus enviou os espias para passar 40 dias espiando a terra de Canaã. Quando eles voltaram, os espias voltaram de ver a terra, eles tiveram um relato, né, pesado, que não seria possível, que a terra era devoradora de gente, e aqueles homens, né, o povo, não acreditou na palavra de Deus e o povo acabou murmurando, querendo voltar para o Egito. Quase apedrejaram Moisés e Arão, né? Então essa desobediência, esse desprezo pela terra que Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó, isso despertou a ira do Eterno. E eles já estavam há 2 anos no deserto quando isso aconteceu. Então quando Deus puniu o povo com 40 anos, já descontando esses 2 anos, foram 38 anos a mais, que eles ficaram paralisados no deserto, sem poder entrar na terra prometida. Então, esses 38 anos que esse homem era paralítico é uma simbologia do povo de Israel que não conseguia enxergar o mensageiro do Eterno, o mensageiro que desceu para agitar as águas, porque eles não creram nas profecias que estava onde? Nas Mevoot, estava na Torá, estava nos 5 livros de Moisés. Eles não conseguiram distinguir, discernir o Messias, o mensageiro prometido, como o próprio Jesus disse aqui em João capítulo 10, versículo 38. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, o povo não conseguiu discernir o mensageiro do Eterno. Então há uma simbologia, né, nesses 38 anos. Veja aqui em João capítulo 5, versículo 46 e 47, Jesus também se refere a isso, dizendo: porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Então, Moisés, a Torá, o Pentateuco, aí você escolhe como você quiser chamar, esses textos são importantes porque eles falam de Jesus. Jesus está ali nesses textos, né? Então, quem não crê nos escritos de Moisés não tem como crer em Jesus, porque o caráter de Jesus, a missão de Jesus, tudo isso está detalhado, está simbolizado nas ofertas, nas passagens, nos sacrifícios, que está ali no tabernáculo, está em cada simbologia daqueles elementos. Tudo ali na lei, na Torá, tudo fala de Jesus, tudo simboliza Jesus, tudo são introduções para a graça e para Jesus. Então quem não crê em Moisés não crê em Jesus, ok? Então João está chamando a atenção deles.
fazendo simbologias, tentando evangelizar, né, os irmãos de nação, né, tentando evangelizar esses outros judeus da sua época, ok? Então, meus queridos, esse anjo ele descia de tempos em tempos, né? Kilmalar, Hayayored Mide Paan Bepaan, né? Então veja aqui que é de tempos em tempos. Kilmalar, porque um mensageiro, Hayayored, ele descia, Mide, né? Paan Bepaan, de tempos em tempos, né? Esse tempos em tempos, Paan Bepaan aqui é um eufemismo, é uma outra forma de se referir às festas solenes, ok? As festas que o Eterno determinou ao povo de Israel. Veja que quando Deus criou os luminares, lá no Gênesis 1,14, está escrito assim, ó: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1,14. Então, existe uma tradução, inclusive interpretada, né, para o aramaico, né, o Targum Yonatan, né, que diz o seguinte: isso é da época dos apóstolos, tá? E disse Deus, que haja luminares no firmamento dos céus, para sinais das festas solenes. Então, aqui no Targum Yonatan, está lidando com as Moadim, com as festas, né? Como eu disse lá, que era a festa dos judeus, que era Pessach, né? Que era a Páscoa, né? E existiam outras, né? Que aconteciam anualmente, era uma vez por ano, né? A gente tinha a Sukkot, que é a Tabernáculos, tem a Shavuot, que é a festa das semanas, que é a Pentecostes, né? Que são Moadim, que são festas que acontecem de tempos em tempos, ok? Que eram festas anuais. E o texto ali, ó, de João 5,4 diz: Kima Ahaya Yored Mede Paan Bepaan, porque um anjo ou um mensageiro descia de tempos em tempos, que é um eufemismo para essas festas, essas Moadim, esses encontros anuais entre Deus e o seu povo, ok? Então esse anjo ele descia anualmente, uma vez ao ano ele descia e agitava essas águas, e essas águas agitadas, elas são o símbolo do Espírito de Deus, ok? São símbolos do Espírito Eterno, Espírito Santo. Veja que essas águas eram agitadas pelo mensageiro, né? Então, ali no Gênesis 1,2, né? Desde o início da criação, no Gênesis está escrito: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E veja que a palavra Espírito em hebraico é Ruach, ok? Ruach significa sopro, significa vento. E como a gente vê no mar, né, quando o vento está forte, o que acontece com a água, né? As águas ficam agitadas, né, as ondas sobem, ok? Então tem tudo a ver, o sopro, o vento, a água, o Espírito de Deus. Então esse malar, esse anjo, esse mensageiro, ele agitava as águas, né? Era essa referência ao Espírito do Eterno de Deus, né, que se movia sobre a face das águas, né? O próprio Jesus, ali em João capítulo 20, versículo 22, disse: e assoprou, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja, um sopro, né, um vento, é o que agita a água. Então há toda essa simbologia envolvida nesse relato de João, porque essa cura através da água não é uma coisa nova no povo de Israel. Veja que Naamã ele foi curado também por meio da água. O profeta Eliseu mandou que ele se banhasse no rio Jordão, nas águas do Jordão, com 7 mergulhos, e ele foi curado. Então veja que Deus já havia no passado já havia feito milagre de cura através da água, e ele continuava fazendo na época de Jesus, na época dos apóstolos, né, passando esse ensinamento que João conseguiu decifrar
conseguiam entender que esse mensageiro que descia simbolizava o Jesus, simbolizava o mensageiro do Eterno que veio agitar a água do Espírito para a purificação dos pecados, não mais para a purificação da impureza da carne, como o apóstolo Pedro disse, né, em uma das suas cartas, né, que o batismo não era mais para a limpeza, né, para a purificação da imundícia ou da impureza da carne, mas para a purificação espiritual. Veja que no passado, né, essa impureza, dessa contaminação, qualquer contato com qualquer elemento, né, poderia ser com um morto, por exemplo, né, veja que qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo, né, a melhor tradução que seria impuro até a tarde. Então veja que se banhava com água, ou seja, era uma purificação higiênica. Esse era a finalidade da Tevilá, né? Mas o apóstolo Pedro, ele fala que havia necessidade, né, de um batismo não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, não é mais uma purificação higiênica, né? Você pode ler aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, né? Mas esse malar, esse mensageiro Jesus, agitou essa água do Espírito para uma purificação espiritual, ok? Então a gente já viu aqui que esse tanque de Betesda, ele existiu, que foi encontrado esse tanque, né, com esse alpendre adicional, com 5 alpendres, 5 entradas. Os arqueólogos encontraram em 1880, ok? E essa crença de Esculápio, esse deus greco-romano da cura e da medicina, alguns dizem porque também foi encontrado nesse local construções, né, ruínas em cima do tanque de um banho romano, né, de uma casa de banho romana dedicada a esse deus. Só que muitas pessoas esquecem de citar que estas construções, né, não são originais do tanque. Tá? Essas construções datam de aproximadamente 200 anos depois de Jesus. Há também ruínas em cima desse tanque de uma igreja do tempo bizantino, né? Então, veja que são várias construções que são feitas uma em cima da outra, né? Então, esse tanque, originalmente, como a gente viu, ele não foi construído para isso, era para armazenar água, né, para o templo, para a cidade de Jerusalém. E mais tarde ele se tornou em um tanque de Tevilá, um tanque de imersão para purificação higiênica, cerimonial também, é claro, tinha uma certa cerimonial em cima disso, tá? Mas a intenção maior era a purificação higiênica para se poder adentrar ao templo, né? Então, depois, 200 anos depois, talvez até influenciado aí pelas histórias, né, pelo histórico dessa cura que houve nesse tanque, é que se tem escolhido pelos romanos esse local para fazer essa casa, essa homenagem a esse deus greco-romano, ok? Mas não é originário do tanque de Betesda. E também a gente viu que não é nenhuma aberração, não foi a primeira vez que Deus operou uma cura por meio da água, como fez com Naamã e o profeta Eliseu, ok? Então, essas coisas esses fatos, né, estão nos dizendo e comprovando, e a própria arqueologia juntamente com isso vai comprovando que o Novo Testamento é a verdade, o Novo Testamento é a palavra de Deus, tá? E como último tópico eu quero tomar aqui essa palavra de Jesus, essa palavra linda que ele diz, né? Toma o teu leito, toma a tua cama e anda. João capítulo 5, versículo 8 diz, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que Jesus, né, ele não manda com que esse paralítico jogasse a sua cama fora. Ele não manda que ele desprezasse a sua história de vida, né? Por quê? Porque aquela cama, aquele leito, foi aonde aquele homem tinha passado 38 anos, né, enfermo. Representa
toda a história daquele paralítico. Então ele não manda jogar a história de vida fora, a experiência, a dificuldade que ele passou, né? Esse tempo difícil que ele passou abandonado ali. Ele manda tomar essa experiência, essa história de vida e andar, né? Que é dar testemunho, é mostrar que a obra que Deus tinha feito na vida dele, ok? É muito bonita essa palavra, porque Jesus usa aqui, ó, essa palavra aqui, ó, veit aler, ok? Veit aler, que é do verbo alar, que é o verbo andar. Só que essa palavra, ela tem essa partícula aqui na frente, ó, que é a partícula it, que é da forma verbal, né, da voz reflexiva ou recíproca. Deixa eu mostrar um quadrinho aqui, ó, tá vendo? O hit pael, ele está na voz, né, na forma do binyan, da construção do verbo, que é a construção recíproca, tá? Então, o que é isso? O que é andar reciprocamente? É eu ando com você e você anda comigo. Essa mesma palavra está ali no livro do Gênesis quando fala de Enoque, que Enoque it aler, com Deus. Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Eles compartilhavam o mesmo caminho, os mesmos objetivos. E aqui Jesus está dando uma ordem, olha, anda, mas esse anda aqui anda comigo e eu andarei com você também. Vamos andar juntos, vamos andar no mesmo caminho de santidade, no mesmo objetivo, com a sua história de vida, né? Mostrando para todos quem você era, que você era um paralítico espiritualmente também, e agora recebeu a cura, a salvação, né? A libertação dessa história de vida de paralisia. Então, Jesus, ele espera, né, que nós também demos o nosso testemunho, que a gente possa mostrar ao mundo, né, que nós possamos andar com Jesus e Ele conosco, né, nós possamos dar esse testemunho de caminhar com Deus nos caminhos de santidade, cumprindo os mandamentos do Eterno, né, que Ele tem ordenado ao seu povo. Então, meus queridos, esse é um pequeno estudo, né, um pequeno estudo sobre o tanque de Betesda. Eu gostaria de ter lido todo o texto, né, mas já são praticamente aí quase 40 minutos, para não ficar um vídeo assim muito extenso, ok? Nós vamos parando por aqui e quem sabe a gente volte aí no próximo vídeo para dar continuidade a esse tema, né? Tem muito texto aqui ainda que eu não li, tá? Tem muitas palavras aqui que têm significados muito interessantes para esclarecer essa passagem, ok? Então, meus queridos, ó, se você quiser também estudar conosco, né? Se você quiser ler esses textos em hebraico, com esses significados extraordinários que a gente vê nessas palavras, né? É um texto muito interessante de se estudar com o hebraico. Ele te dá muitas opções de interpretação, ele expande muito a nossa interpretação da Bíblia, ok? Então, se você quiser, nós temos um curso de hebraico, está disponível, as vagas estão abertas, as matrículas. É um preço simbólico, muito simbólico mesmo. Vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Vai no site brasilgospel.clube, tá? Que você vai encontrar a forma de fazer essa matrícula por um preço muito, mas muito simbólico mesmo, ok? Tá acessível a qualquer pessoa. Então, agradeço você por ter ficado conosco até esse momento, tá? Fica na paz do Senhor. Vejo você aí no próximo vídeo.